Estamos aqui com 01 Podcast, hoje domingão, 10 horas da manhã, daquele jeito, um cafezinho na mão. Pode ser de manhã onde você esteja, pode ser de tarde, noite ou madrugada, mas estou aqui com Eymar, Dinei. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Hoje, para falar, a gente tá vendo as notícias aí, PlayStation 5, Xbox, a galera se movimentando aí, a gente tá ficando doido. E falar um pouco sobre a evolução dos games, né? Como começou, o que aconteceu, né? Pra chegar onde a gente tá, e etc, né? Hoje, né, quem imaginaria que a gente ia estar onde a gente tá, com esses gráficos insanos, com essa coisa absurda, né? Mas a coisa não começou assim não, né? Não era assim, não era bem assim. O buraco era muito mais embaixo, né? Bom, lá atrás, né, tinha o primeiro console, era o Odyssey, o primeiro produto da indústria, né? Ele foi o que iniciou tudo, né? Justamente era aquela coisa bem rudimentar, bem básica, né? Que você precisava de uma televisão para ligar, era um negócio bem simples, né? Isso antes da gente imaginar ter aqueles gráficos mais ou menos em 3D que existiam no PlayStation 3, no 2 e no 1, por exemplo, né? Esse Odyssey ele foi anunciado lá em 72, em 72 ele começou a ser comercializado, né? Foi lançado e comercializado, vendendo 100 mil unidades, né? Pô, 100 mil unidades naquela época era número pra caramba, né? E eu imagino que devia ser bem caro. A bagatela que o pessoal tinha que pagar para ter um desse aí era $550 na época. Até porque não tinha... R$2.120. Até porque não tinha aquele conhecimento, era um mercado totalmente novo, né, cara? Então... Ninguém sabia, era nicho também, é um né? nicho que estava começando e ninguém acreditou que esse nicho ia virar o que se tornou hoje, que a gente conhece no mercado. Isso, nos primeiros 6 meses o Odyssey vendeu 100 mil unidades, né? Que na época era bastante representativo, né? Ele era mudo, não tinha áudio, imagina você jogar um sem áudio. Não, Você não escutava nada. E pior ainda, imagina o game daquela época que nem tinha movimento, né? A gente não conhecia o movimento como a gente conhece hoje, porque começou com o conceito lá de sprite, que veio posterior a Odyssey que existia. E como é que tu jogava? Você não escutava? Você não via o movimento? Como é que você conseguia se entreter, imaginava, né? Eu não consigo imaginar um videogame daquela época, de verdade, cara. Você só imaginava, né? Aquela coisa. E engraçado que aquilo já... Nossa, é igual! Ele está com uma bicicleta. E sem contar que tinha os cartuchos, né? Então, o Odyssey, por exemplo, era um cartucho parecido com o próprio Game Card, né? Que você incluía no videogame. Que basicamente esse cartucho armazenava algumas instruções. E o aparelho decodificava essas instruções, né? Imagina o processamento que não deveria ser feito para processar aquelas imagens bem básicas, né? Sim, com certeza. Não. E tipo assim, a gente tá falando de um processador que pra época era muito rápido. Pra época era o melhor processador que tinha para fazer isso. Que não era lá grandes coisas, igual a gente tá falando. E fazia com que o pessoal conseguia se divertir. Agora imagina se eles tinham noção de que isso ia virar o que virou hoje, esse mercado que rende muito. Chegasse aquele cara lá do filme De Volta para o Futuro, sim, né? Sim. No passado, olha o que vocês vão ter. Olha isso aqui que vocês vão ter. Os caras, acho que eles não conseguiam imaginar nisso, até porque não tinha o mercado igual a gente falou, e... Não tinha o mercado. Os caras não sabiam, porque hoje em dia o game é para você divertir, para você poder contar uma história de forma diferenciada, para você poder talvez até mesmo entender alguma coisa que esteja acontecendo contigo. Existe muito games hoje que trabalham esse lado psicológico seu, né? Que te mostra problemas, por exemplo, a gente pode citar aqui o Life is Strange,
o Sea of Solitude e alguns outros títulos que tem essa pegada mais do tratamento mental, Emocional. a parada mais emocional para você ali, mas os caras, acho que eles nem faziam ideia disso naquela época também, cara, é insano. Não, provavelmente não, né? E aí, o Odyssey, ele teve 27 jogos lançados, né? E naquela época a galera gostava era do esporte, né? Então a intenção era fazer jogos de esportes que você poderia mais de 2 jogadores jogarem, né? Então para ter aquela diversão e, abre aspas, fazer aquela simulação da realidade, ou seja, o jogo tentava simular a realidade ali que ocorria, né? E foi uma forma de popularizar os consoles, né? Aquilo ali foi um pontapé inicial para popularizar. Não, e isso, no entanto, anos mais tarde, a gente pode reparar que já começou ali depois do Mega Drive, que foi uma mudança muito grande, o processador era bem mais eficiente. Não vou entrar aqui nas especificações técnicas, mas você já estava fugindo um pouco daquilo que o Odyssey traria e ele já marcava uma era mesmo. Né, a gente pode falar que ele foi o marco de uma era, ele foi o pontapé ali depois do Odyssey que falou assim, não, existe esse mercado e vamos fazer esse mercado crescer. Eu acredito, né, na minha visão, que o Mega Drive para frente que fez essa magia rolar, principalmente aqui no Brasil, de fato. E a SEGA entrou no mercado forte, né? E um ponto interessante da SEGA era a marcante abertura, né? Que falavam. Então era um ponto marcante, né? Essa abertura da SEGA aí, que todo jogo tinha essa abertura interessante, né? E o Mega Drive, ele era o console de 16 bits da SEGA, né? Ele foi lançado em 88, ele foi o terceiro da SEGA. E ele utilizava uma placa, ele era baseado na placa System 16 da SEGA, né? Então, uma da parte interessante do Mega Drive foi pegar os jogos que eram utilizados, por exemplo, nos fliperamas e trazer para a casa das pessoas, né? Então, ele foi lançado, por exemplo, nos Estados Unidos em 89. E chegou na Europa e no Brasil nos anos 90. Ou seja, a gente nem tinha ainda sonhado em existir, a gente talvez estava em pré-produção. E o negócio já estava chegando aqui nas terras brasileiras. E pô, Terras Tupiniquins. Exatamente, a famosa terra Tupiniquim. E, pô, você para e pensa, cara. Ele não tinha lá aquela coisa, igual a gente sabe, é um processador de 16 bits, igual tu falou aí. E, poxa, ele fazia muita coisa. No entanto, ele teve vários games marcantes. Um deles você gosta muito, que eu sei, é o Comic Zone. Fora o Mortal Kombat. Aí também teve o Streets of Rage, o Contra. Streets of Rage. Cara, isso eu sou fã. Eu ainda não consigo entender como é que os caras conseguiram colocar num processador desse o Comic Zone. Que era aquele conceito, velho. Sim. Eu nunca vou esquecer esse game na minha vida. Tipo... E a trilha sonora dele também era marcante, cara. né? O cara desenhava do desenho, você ganhava vida e você ia seguindo ali. Então você para e pensa, isso é insano, cara. Como que os caras fizeram esse trabalho? Como é que os caras colocavam isso tudo em 16 bits, velho? Pra quem não conheceu, né, foi um jogo de 95. Que basicamente você era de beat up, você seguia ali com o personagem dando porrada, né? Que ele foi desenvolvido pela SEGA para o Mega Drive, né? Ele, na verdade, se eu não estou enganado, tiveram outras versões dele, mas era um jogo marcante demais. Eu lembro que você usava um ratinho, você ficava com o ratinho lá, acompanhando, né? Então foi um jogo marcante para a época, né? Além de outros clássicos, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 3 Ultimate. Acho que foi o primeiro marco do Mortal Kombat, cara. Foi esses aí. E a polêmica, né? Porque a gente não tinha game de luta, né, velho? Você não tinha essa coisa de você ter um oponente ali. A gente veio de uma época que o game era totalmente outro conceito. Os caras literalmente inovaram colocando um game de luta
um game como Comix Zone, que eu não sei definir, ele é um game único, eu não sei definir o estilo dele, ele tem um monte de diretivas, e características, o Contra, por exemplo, eu nunca vou esquecer, cada letra do alfabeto era um tiro diferente, e cada tiro tinha sua especialidade, era voltado para alguma coisa específica, você tinha que saber escolher muito bem, isso é muito louco, velho. Enfim, é muita coisa insana que tinha no famosíssimo Mega Drive, que eu, infelizmente, não pude jogar. Eu só joguei assim, né? Eu vi o game, vamos falar dessa forma, porque eu tenho parentes que mexem com eletrônica, então eles acabavam mexendo, porque no Brasil essa história sempre foi assim, o BR sempre deu jeito para tudo, né? Você pode reparar que você geralmente não compra outro, você vai tentando dar manutenção, você vai tentando consertar até a hora que dá. Isso é uma coisa natural do BR. Então, aquele famoso, cara, olha isso aqui pra mim, parou de funcionar, não tá dando vídeo, não tá saindo som, a gente acabava fazendo manutenção, avaliando e olhando e tentando do jeito que tinha. A gente trabalhar do jeito que tinha, a gente não podia comprar isso, era muito caro na época, cara, você tá louco. Pra época devia ser muito caro mesmo. Bom, e a parte de técnica dele era bem simples, né? Muito simples mesmo, com as memória RAM, mas aí veio inovando, né? Veio trazendo uma paleta de cores melhores, uma resolução melhor, né? E possibilitou jogos marcantes, como o próprio Mortal Kombat, Comix Zone, né? Aí o nome puxando dele, o próprio Sonic. Tiveram versões de Sonic, tanto Sonic de pinball, como Sonic, aquela aventura, né? Road Rash, o Street Fighter, o Contra, né? E o Kid Champion, né? Que ele era a parte de aventura do Mega Drive, né? E aí veio depois também, teve também o Mega Drive, se eu não me engano, do Show do Milhão, né? Do Show do Milhão, na época tinha o Mega Drive do Show do Milhão. Ele foi um sucesso revolucionário no Brasil. Um dos grandes responsáveis foi o Sonic, né? E uma curiosidade, o Mega Drive ele recebeu alguns acessórios interessantes, né? Que você poderia acoplar outro videogame nele, você acoplava uma entrada de cartucho, né? Então ele teve esses acessórios. E uma outra curiosidade aqui, que acho que eu nem imaginava, mas ele tinha um cartucho para acessar banco. Que doideira, velho. Você acessava informação pelo Mega Drive, né? Que basicamente, na época lá nos anos 90, né? Com parceria com o banco, a Tectoy lançou um cartucho Telebradesco. Você colocava o cartucho e acessava sua conta, fazia transferência. Isso, cara, isso tudo dentro do console. Você tinha um cartucho, um cabo telefônico, que era ligado diretamente na parte traseira do videogame, e a outra ponta era conectada na linha telefônica. Então na época usava a né? O videogame se conectava na rede para o cara fazer parte telefônica, aliás, parte bancária, né? Então, esse é um detalhe do detalhe, uma curiosidade, né? E um outro detalhe, o corte de censura, porque o Mega Drive, Mortal Kombat é um exemplo, era sangue pra tudo. O primeiro gore, né, que a gente pode falar, que hoje em dia chama de gore, esse conceito de gore, que é sangue, é a violência em si, foi no Mortal Kombat, que rolou naquela época, que a gente, óbvio que a gente via, mas não era tão realista, porque não tinha como, né? A gente tá falando de um console que entregava o máximo que ele podia com aquele hardware, mas a ideia começou a surgir ali. Sem contar que tinha o famigerado Dust, né? Não sei se vai se recordar no caso do Mortal Kombat, que basicamente quando você tinha uma sequência ali de combos, né? Você escutava parecia a imagem de um dos desenvolvedores do jogo e fazia o famoso Exatamente. Dust, né? E, cara, isso é muito marcante. Foi um marco. Enfim, Mortal Kombat é ouro. É um ponto. É Mortal Kombat. Mortal Kombat. Não vai ser tirado nunca. E que não fez, e que também não foi só um sucesso do Mega Drive, posteriormente também foi um sucesso no próprio Super Nintendo, né? Que foi, eu acho que o mais procurado e ainda mais procurado como retro gamer, né?
E é considerado por muitos o Eu melhor da sou um dos história. que considera. Ele foi tanto utilizado nos anos 90 Eu quanto nos sou anos um dos que 2000. considera. O Nintendinho, eu tive a versão, vamos falar assim, a versão 2, né? Que é aquela versão um pouquinho menor, que já é mais redondinha, que é a mais uma cara mais bonitinha, porque bonitinha, tinha né? dois Super Nintendos pra época, né? Veio primeiro o quadradão, mais estranho, uma caixona, uma Eu tive o caixolona mesmo. quadradão. E depois veio a versão um pouquinho reduzida, mais curvadinha, com os detalhezinhos a mais. E para mim, acho que o marcante do Super Nintendo foi o mundo que ele trouxe, cara. Eu ainda não sei te explicar o que os caras Sim. faziam. E sei lá, tem gente que fala que é bruxaria, tem gente que zoa, que os caras faziam Pacto. literalmente a coisa impossível acontecer, e era impossível mesmo, porque a diferença do Mega Drive pro Super Nintendo, assim, panos limpos, é muito pouca. Foi grande. Se a gente pega pra época pra ver e depois pega hoje na prática, você vê que a divergência até, pelo menos na minha opinião, gráfica, tinha uma diferença exatamente, gráfica, né? mas se a gente falar assim, panos limpos, a alteração foi muito pouca. Separaram, né, para ter uma parte gráfica um pouco mais evoluída, e o processador evidentemente foi melhor. Ele já não era bit, já estava na casa do megahertz. E aquele videogame fazia coisa maluca. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Aqueles áudios, se você pegar a taxa de compressão de um áudio, de áudio ali, é muito grande para um cartucho daquele. O cartucho, sei lá quantos kbytes ou megabytes tinha na época para armazenar informação, e ele tinha que armazenar o game, ele tinha que armazenar o seu save, porque não tinha slot para salvar, não tinha memory card, né, que a gente conhece isso lá do PS. E literalmente ele fazia tudo isso, velho. Essa orquestra era linda demais, cara. Isso é insano. E a gente vê também como as mídias de armazenamento, principalmente para jogos, né, foram evoluindo, né? Então, por exemplo, eu não sei se você lembra, mas o Super Nintendo em si, ele tinha dois cartuchos diferentes. Ele tinha um quadradão e um mais redondinho, né? Então, alguns desses cartuchos, quando a Nintendo entrou no mundo 16 bits, né, tinha quantidade de armazenamento entre 512 KB e 16 MB. Então tinha, não era fixo, né? Você tinha modelos com capacidade de armazenamento diferente. Então, aí teve lá na frente o Nintendo 64 também, que expandiu esse armazenamento, e depois que a gente chegou na era das mídias ópticas, né, dos discos, né? Mas o Super Nintendo, eu acredito que populou a vida de muita gente. Eu até hoje jogo Super Nintendo, ele funciona aqui a trancos e barrancos, porque ele já tá velhinho, ele já tá um pouco mais idoso. Ele tem ele Você aqui. tem ele ainda, né? Funciona aquela lendária técnica de soprar o cartucho, que vai funcionar sempre, eternamente vai fazer funcionar. Para jogar jogos como Chrono Trigger, eu tenho o cartucho dele, eu não vendo. Isso aí eu nunca vou vender. Eu tenho o cartucho do Super Metroid, eu tenho o cartucho do Lufia. E assim, foram lançados games insanos. Eu tenho certeza que jogos como esse que eu citei, eles tinham um cartucho de 16 MB para poder fazer tudo que o game se propunha a fazer. Porque não tem condição de ser menor do que isso, cara. É insano. E isso vale ressaltar também aos sucessos que vieram, né? Por exemplo, o Zelda, que você gosta muito, o Mario. Donkey Kong, jogou Mario, poxa, cara, as versões do Mario que tiveram. Donkey Kong, Street Fighter 2, aí voltou Killer Instinct, o próprio que ficou Mortal bem Kombat melhor que depois, citou, né? A franquia, não entendo. Franquia Final Fantasy também. Franquia Final Fantasy. Próprio Aladdin, o Mega Man. Top Gear, a musiquinha clássica. E tem um outro. Além do Top Gear, né? Na verdade, o Top Gear ele marcava, na minha opinião, a qualidade gráfica dele, que pra época era muito boa, né? Com certeza. E a trilha sonora, né? Trilha sonora, que nenhum game de corrida vai ter. E hoje em dia tem games que puxam essa ideia. O Horizon Chase Turbo, tem um outro que tem na Steam hoje em dia.
também, que ele é bem simples com essa pegada, que é uma coisa da época que ninguém vai conseguir reproduzir mais. Mega Man, você que era fã, eu lembro que você me citava bastante de Mega Man também. Bomberman, cara. Rockman, era muito insano. Bom. Sem contar que a trilha sonora do jogo, do Top Gear também era bem marcante, né? Aquela musiquinha de abertura. Cara, eu nunca vi uma trilha sonora como a do Top Gear. Cada sucesso do Super Nintendo tem sua marca e pode ter certeza que eu não conheço nenhuma trilha sonora igual a do Super Metroid, nenhuma igual a do Killer, nenhuma igual a do Top Gear, nenhuma igual a do Chrono, enfim, nenhuma. Todos os jogos são únicos ali na época do Super Nintendo e cada um tem sua preciosidade. Sim. Sem contar que a Nintendo na época tinha uma imagem muito de empresa, com certeza, abre aspas, infantil, né? Então ela queria, com a concorrência com a SEGA, ia acabar com essa imagem também, não ficar na imagem de games infantis somente, né? Mas o Super Nintendo, ele tem um marco certeza, no coração de todo mundo. E assim, eu que não curtia, hoje em dia você sabe que eu não gosto, que eu não curto futebol, mas eu joguei muito um clássico do Nintendo, que era o International Superstar Soccer Deluxe, que, cara... Isso. Ele foi a base para todos. Tinha o FIFA também, né? Mas eu acredito que naquela época o próprio International Superstar Soccer fazia mais sucesso, né? Que foi o comecinho pro In-11 ali, exatamente, o famoso né? PES que a gente tem hoje, o Bomba Pet que a gente conhece no mercado, porque, velho, pode falar o que quiser, que isso era uma marca BR nossa, isso. A gente não tinha como ficar Bomba Pet comprando um console caro, velho. Isso aí é fato. Aqui que os caras faziam. E comprando jogos originais. Os caras pegavam o console, refaziam a versão BR aqui com uma outra marca. Aí você conhece aquelas marcas que tinham, né? Polystation, Polysystem, não sei o que lá, milhões de games em um. Enfim. Que fica também como um tema, também o impacto do Polystation no nosso país, de depressão, né? Não havia pensado nisso. Nossa de moleque, Polystation. Você é louco? Imagina o molecão querendo ganhar. Nossa, ganhei um PlayStation, na hora que você abrir, lá ele escondido, o Polystation, querendo te consumir. Mas eu até entendo que muito pai não sabia, ia na loja, via a imagem e o logo da Sony, né? Mas vamos supor, se o produto é R$1.000, você vai pagar 200. É óbvio que você vai levar o de 200, né? Mas, enfim. Sem saber que é o de 200. Bom, e o International Superstar Soccer, uma das características aí que pelo menos que eu lembro, é do Alejo, né? Cara, melhor que ele Ronaldo, era insano, ele não cansava, ele dava chute lá do meio campo, fazia gol, era insano, cara, insano isso. E depois do Super Nintendo aí, né, tudo 2D, eu lembro a primeira vez que eu vi o Tekken 3 aí no PlayStation 1, que começou a introduzir os jogos em 3D, tinha uma qualidade, assim, se você pega hoje pra ver, você vai falar, puta, merda, é muito ruim. Mas pra época, o que a molecada não foi entende, muito grande, né? Velho? Então, a molecada não entende isso. O impacto pra época. A gente saiu de um jogo que era 2D, literalmente 2D, no máximo 2,5D, e olhe lá, que tinha os sprites que movimentavam, enfim. Aí, de repente, vê a primeira mão 3D, que é aqueles triângulos feios pra caramba, né? Os polígonos tudo mal feito. Vamos pegar aqui o Resident Evil, cara, ali, a Lara Croft, os primeiros da Lara Croft, o Medal of Honor. Pô, era insano, velho. Medal of Honor, é verdade, vamos falar na Terra BR, né? Medalha de honra. Cara, nunca vou esquecer pela primeira vez quando eu vi um game 3D, que era um 3D porco, igual a gente tá falando mesmo. 3D horrível, velho. Eu não vou te falar que era bom, não. Mas pra quem nasceu em 90, a gente nasceu em meados de 90. A gente pegou o primeiro videogame que dava uma ideia, né? Dava uma sensação que você via em 3D. Aí, de repente, os caras me colocam o 3D
né, que a Sony caiu aqui de cabeça no mercado brasileiro, porque a gente conhecia a Sony por produtos como som, como televisores, essas coisas para casa, né? Utensílios de casa, vamos falar dessa forma, a parte de eletrodoméstico da casa, eletroeletrônicos, enfim. E de repente eles meteram louco aqui no Brasil, investiram pesado, e falaram assim, não, vamos jogar isso aí lá no Brasil, ver o que rola, e deu super sucesso. Vamos tacar a Nintendo muito certo, porque para outro lugar. A Nintendo tirou a Sega do Brasil, vamos falar assim de grosso modo, aí depois ela foi substituída pela Sony em tudo, literalmente tudo. Sony ela ganhou um mercado muito forte, muito aquecido para a época. A gente está falando de acho que não foi nem 10 anos para chegar a isso aqui, e a gente já passando aquela revolução louca. A Nintendo ainda tentou com o Nintendo 64, mas ela infelizmente não conseguiu. E uma coisa que marcou muito para mim da Sony foi aquele conceito de memory card, velho, que foi louco. Eu viajei quando eu vi os meus amigos aqui da rua, porque a gente tá falando de 90, né? Passando o save game exatamente, pelo cartuchinho, ou então você né? deixava o cara jogar para continuar para você. Anos 90 rolava isso, hoje em dia a molecada não tem essa parada, né? Eles não conseguem entender esse carinho, esse amor que a gente tinha antigamente. Então foi muito doido isso, velho. E o PlayStation 1, ele chegou lá nas lojas, lá no Japão em 94, né? Então ele chegou para concorrer com os da geração anterior. E apenas um ano depois, em 95, o produto foi chegar no Ocidente, né? Então ele teve uma dificuldade para emplacar e adaptar o potencial que aquele aparelho tinha. E o principal concorrente, como você mencionou, era o Nintendo 64, que chegou somente em 96. Eu acho a certeza que os pontos que impactaram no PlayStation, no mercado, o CD, o próprio memory card e o próprio Dual Stick, né? Que veio a virar o Dual Shock mais pra frente, mas o Dual Stick, aquele controle diferente, que te dava um conforto pra época pra jogar, trouxe um conforto e você olhava e falava, putz, que negócio bacana. Exato. E depois foi virar o Dual Shock, tipo, né, que a gente conhece hoje. A Sony veio pra disputar com o 3D da Nintendo, que é o 64, que foi super certo. Os dois não eram bons, tá? Não vou passar pano pra ninguém, os dois não eram bons. E os dois não tinham gráficos legais, mas a Sony conseguia reger essa história muito melhor. A gente tem sucessos aí como o Medalha de Honra, que já citei, o Tekken, que você curtia muito, o Gran Turismo. Acho que a primeira vez que eu vi a palavra Gran Turismo foi na época do PS1. O Tony Hawk, que foi foda, Castlevania, a Larazinha, né? O Spyro, enfim, teve tanto sucesso. Bom, o próprio Resident Evil, né? 2 e 3, que a gente viu aí o remake. Tem uma polêmica aí na última geração do remake do Resident Evil 2 e 3. Muita gente não gosta do 3, muita gente ama o 2, eu gosto dos dois. Não, e era insano, só que aquilo começou lá atrás, né? Os caras faziam isso. Você lembra quando você abria a porta, fazia aquele... Você andando na escada, né? E mostrava a cutscene da escada, ela pisando e fazendo barulhinho lá, né? Era uma coisa muito... velho, você é doido. E dava uma trincada, viu? Dava trancada. Se você não trancasse, você tava mentindo, porque não tinha como. Eu lembro do Resident Evil 3, quando você chega em Raccoon City, tá aquela destruição e a câmera, eu não sei o nome, mas ela fica em cima na tela, meio que de canto, e você andando, e fogo e zumbi, aquele som, aqueles negócios esquisitos. Exatamente, você tá passando um aperto, cara. É real demais. Isso foi muito marcante pra época. No entanto, a Sony apostou mais pesado e em 2000 já tinha virado, né? Já chegou o PS2, que eu não pude ter, infelizmente, mas eu tive amigos que tiveram. E, cara, eu vou te falar,
Eu tive bem depois, bem depois. Eu tive o 2 depois que o 3 saiu. Que é igual a história do iPhone. É mais ou Lança menos o 10 isso, e né? compra Pra o fazer aquela 6. média e PS2 manteve o sucesso que isso também era um medo da Sony, porque ela vinha com um mercado muito bom, né, do PS1. E ela nem esperou ali passar um prazo, e isso, Ela tinha que ela nem cumprir a esperou missão passar um anterior. prazo razoável, vamos falar assim. Eu acho que essa diferença de prazo foi muito curta, ali de 96 mais ou menos, para 2000 e pouquinho, é muito curto esse prazo de tempo, né, para você lançar um produto que melhorava aquilo. E a Sony foi lá, acreditou, mas a gente tá falando de asiático também, né? Os caras é God, então não tem, é outro nível. E eles lançaram o PS2, nível, né? Velho, que assim, ele conseguiu manter o PS1 ali no topo e ele começou a alavancar. Eu nunca vou esquecer o do famoso Clayton Bom de Guerra. Cleitão. Quem não curte o Cleitão? Quem não curte jogar? Quem não curte o Good of War, o Bom de Guerra? O Deus da Guerra. É insano isso, velho. Sem contar que a missão do PlayStation 2 do 3, muito clássico, que foi lançado ali, God of War, um exemplo, se manteve, né? E o PlayStation 2 ele teve uma marca porque ele foi assim, acredito que o PlayStation 4 superou em números, mas na época o 2 vendeu igual. Talvez ele vendeu igual água, vendeu o 4, né? Vendeu quando demais. Foi essa novidade e toda tiveram que rolou. Sim. E um dos motivos, né, que pode ter acontecido é a mudança de mídia. Então você tinha uma mídia CD, você mudou para DVD que tinha uma capacidade superior, isso impactando na qualidade dos jogos. E no nosso país, principalmente, o cara ele não ia comprar um DVD e um videogame, né? Ele ia comprar somente o videogame para rodar seus filmes em DVD também. Mesma história no PlayStation 4. Você tem um PlayStation 4, você quer ver filmes em Blu-ray? Você comprar um reprodutor de Blu-ray, que é caro no mercado. Aquele conceito de multimídia, console, não só jogos, junto, né? Você transformar aquilo numa central de multimídia. Isso. Foi o começo. Isso. Então, você poderia ir no nosso país, a pirataria de filmes nessa época aí, DVD era muito grande, então você comprava filme barato, você comprava o videogame, na época era $299 nos Estados Unidos, exatamente. E de brinde você levava um tocador de DVD de filme, né? Você ia ver filme também. Ele teve um catálogo de mais de 4.500 jogos, né? Dentro desse catálogo a gente não pode deixar de citar o GTA San Andreas, ou San Andreas, o Vice City, GTA 3 mesmo, o Need for Speed, que, cara, eu não preciso nem citar, né? O Underground 2, que foi o melhor. Não, mas a trilha sonora insana do Need for Speed. Vai citar. Eu nunca tinha visto isso, acho que você também não, eu não sei como é que era pra ti. Não, e outra. Uma trilha sonora grande no jogo, né, cara? As músicas ali e tinha um contrato agora. com Os gravadora. Caras fazem um contrato com gravadoras e músicos, né? Pra colocar a música. Então a gente, pela primeira vez, estava vendo a música que a gente escutava na rádio, as músicas que tocavam ali no cassete, quem tinha o carro que tinha o cassete lá para ouvir, né? A fitinha dentro do game. Pô, se GTA San Andreas, eu nunca vou esquecer que você podia baixar as músicas piratona lá. Saudoso P2P, abraço, Limeware, Chariza, Emule, Ares, saudades eternas desses grandes, nobres homens. Que você baixava o MP3, sei lá, se você queria escutar um Eminem, um Fort Minor da vida aí, e tu pegava o MP3, colocava lá na pasta do game, na pasta documentos, eu lembro que era na pasta documentos, tinha a pasta GTA San Andreas, aí lá dentro tinha uma pasta Music Songs ou Music Radio, uma coisa assim, e tu jogava MP3 lá, você ia lá no game, isso no PC, claro, né? Você ia lá no game e foi lá, ele tocava as músicas que você queria escutar, então você tinha as rádios do próprio game, que era não sei quantas rádios, mas tinha uma rádio para música caipira, que é aquela K-Rose, aqui, DST. A gente tinha a Rádio Los Santos, que é mais o rapzão. A gente tinha a rádio para escutar uma música mais
sensual, aquela música mais romântica também. Então, tinha de tudo para todos os gostos. E a EA, que teve seus tempos de glória, opções, né? Ela fazia a coisa certa naquela época. Hoje em dia a EA só faz porcaria, só faz merda o tempo inteiro. Que ela fazia contrato com as produtoras para você colocar o jogo, a música do cara ali de terceiro no jogo. Ou seja, era dinheiro para EA, era dinheiro para produtora, era dinheiro para o cara porque alguém estava escutando a música dele, e também era divulgação do trabalho do cara, e todo mundo se ajudava, velho. De uma forma que todo mundo ficava satisfeito na época. Sem contar exatamente. Que todo mundo ganhava, né? E tinha isso aqui também, ó. Essa música Glow é marca eterna, tá parada. Cara, eu arrepiava quando eu colocava o Underground 2 pra rodar. Insano, velho. Era muito bom mesmo. Ele, o próprio Underground 1, Underground 2 foram, na minha opinião, marcos do PlayStation 2 e também nessa época, pra quem jogava no PC, né, também. E logo em seguida veio, e sem contar também no PlayStation 2 aí que a gente comentou lá atrás, o próprio In-11 e os seus próprios bomba patches, né, que adicionava time, seleção, estádio, jogador, porque aquela história, né, velho? BR, mano, Thiago isso é a marca ainda. de BR, cara. Não adianta. BR vai sempre criar mod, BR sempre vai zoar a parada toda. E é isso. Não adianta. BR é BR, mano. Aí a gente chega em quem? No PS3, que eu não tive. PlayStation 3, né? Eu não tive, eu joguei pouco. Joguei com um amigo. Eu joguei muito pouco na casa de um amigo. Não, mas joguei pouco. Mas eu lembro que foi meu primeiro contato com grandes títulos. E a Sony também, ela quase fez um erro grotesco, né? Que ela quase matou o DualShock nessa época aí. Sim. Enfim. Eles queriam lançar um boomerang. Muito ousado. Um boomerang, cara. Mas time que tá ganhando, você não mexe. Uma comparação, né, do boomerang da Sony, pra quem não sabe, ela queria mudar o estilo do joystick pra um boomerang. Era literalmente um boomerang com os botões do PlayStation. Sim. Isso me lembra muito o que a Microsoft fez com o Windows 8, do 7 pros 8. A diferença é basicamente a mesma coisa. E o feedback da comunidade na época foi escrachou. Vocês estão loucos, né? Volta pro normal, etc. Os caras já ignorou. Não. Vamos usar o DualShock, né? A base do DualShock 2 pro controle do PlayStation 3, né? Então o PS3, ele no Japão, ele apareceu no dia 11 de novembro de 2006, né? O terceiro console da Sony. Sim. Ele teve polêmica tanto por conta da PSN, né? E sem contar o Blu-ray. Glória a Deus, né, não foi pra frente. Um dos pontos... Blu-ray. O ponto mais positivo, na minha opinião, foi o Blu-ray. Hoje em dia a gente tem o streaming, você vê tudo via streaming, se você quiser. Só que naquela época, o mercado de filmes ainda era movido à mídia física. Muito forte. Então você tinha uma briga muito forte com mídia física. Pode ser um papo para um podcast. Mas a capacidade do Blu-ray de armazenamento era muito superior. O primeiro Blu-ray era 30 GB então, ou mais, um pouco, eu não lembro agora. Mas, o DVD era o quê? O DVD DL ou DR, não lembro qual que era a sigla, ele era 9 GB. Aí, de repente, os caras saltaram para praticamente 3 vezes o tamanho, velho. 3, 4 vezes o tamanho desse DVD. E você imagina os jogos que não vieram. Aí você tem aqueles grandes sucessos, e é uma coisa que vale até um outro assunto de podcast, que a Sony literalmente começou a criar o mercado dela 3. E todo mundo foi fazendo o seu. Isso é muito notório e visível hoje. Pô, a Nintendo... Sim, a Nintendo ela ficou fora do Brasil, né? Ficou só lá na Ásia, né? Que é a região dela. Show de bola. Aí a Sony focou muito aqui no nosso mercado, que era um produto caro, infelizmente, porque ele era importado. Aí a gente entra em um outro assunto que é taxas, e, enfim, alfândega, comércio,
que isso é chato pra caramba. Todas as partes burocráticas. Mas a Sony começou a criar aquela parada de tipo, pô, vamos criar o seu mercado, eu tenho o meu console e os meus jogos. Então, se você quer aproveitar isso, você vem pro lado Sony da força. Aí a Microsoft focou nisso, não, muito. É muito marcante isso acontecer bastante, né? Muito marcante. Por exemplo, grandes estúdios da Sony, a From Software que fez o Bloodborne, alguns games de Souls-like que eu sou apaixonado, que foram referências, sempre foram lançados primeiro para a plataforma da Sony, depois foram consequentemente migrados para a Microsoft, para atender todo mundo, mas enfim, resumindo, aí começou a partir de 2006, ali 2007, começar a separar o mercado, né? O que é da Sony, o que é da Microsoft, o que é da empresa A, B, C, e todo mundo foi criando essa divisão que infelizmente criou os famosos e famigerados fanboys. Fanboys, né? Que uns caras mil alguma coisa que não vou citar aí. Né? Aqueles caras lá do mil, não sei, né? Mas aqueles caras lá. Tem uns caras que levam o negócio bem. Enfim, isso é um assunto muito polêmico, porque a gente tem prós e contras para todos os lados. Então, tem gente que se dói contra do outro e cria essa coisa escrota que a gente conhece aí, mas fazer o quê, né? É um ponto, um destaque para. Eu acredito que tem um áudio que eu escutei esses dias para trás que descreve muito bem isso aí, né? Você sabe do que eu tô falando, isso aqui, ó. Confusão o tempo inteiro, velho. Um começa a atacar o outro e naquela época era normal, não sei, acho que você vai lembrar muito disso. Ter fórum, ter blog, ter aqueles... Porque foi começando a crescer esses nichos, que até um outro... não, cara, isso aí era uma coisa insana. Fórum da UOL. E a gente pode até falar sobre isso, porque isso foi muito marcante no PC também, né? Aquela coisa do PC em si. O espaço do PC, o espaço do Game Vício era muito grande. Aí os caras começaram a apontar um pro outro. Mas você tem isso, eu tenho, você não tem essa ferramenta, mas eu tenho isso e você não tem. Então os caras começam a criar segregação que não compensa, que acredito que a ferramenta é para entreter todo mundo. Ela é para todo mundo. Tem gente que tem suas preferências. Todo mundo. Por exemplo, hoje em dia eu uso o console da Microsoft, mas eu já fui muito no console da Sony. Então, não tem isso, para mim, ao menos. Exatamente. Para qualquer lado que você correr, você vai ser atendido. Aí, um dos pontos de destaque que tem que ressaltar é o seguinte, são os exclusivos, né? Por exemplo, qual que te agrada mais ali? Para você poder adquirir, por exemplo. Com certeza, eu concordo. Eu particularmente prefiro os exclusivos da Sony, né? Exato. Mas do Xbox também tem vários ali também que atendem. Tem muito título, né? Que não sai na Sony, ou é muito caro, e a Microsoft traz isso com o Game Pass, por exemplo. Então, não existe essa rixa. Essa rixa só existe na cabeça dessa galera surtada, né? Mas é um assunto para décadas. A gente tem que entender, a gente tem que chamar a NASA, especialistas, para entender a mente pequena dessa galera que faz esse tipo de trampo na internet, né? Quer ficar ofendendo os outros. Bom, o PlayStation 4, né? Ele foi lançado em 2013 e ele tá aí até hoje. Né? Ele foi, na minha opinião, que tem o PlayStation 4, é justamente uma central multimídia, ou seja, aqueles você aplicativos, joga, né? Você vê série, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem tudo on demand, né? Que também é outro assunto aí, porque agora com esses streaming, 30 mil streaming, você gastava 20 conto por cima, você vai gastar 200 reais só de streaming. Mas é um papo com outro negócio. Você eu vou preferir. Mas aquela história a gente tem que entender o que rolava com as locadoras, né? Porque a gente alugava filme antigamente. Aí o que pegou com a Blockbuster, por que ela morreu nesse mercado. Então é um assunto da hora de falar também, que a gente fazer comparativas.
Também. Vamos anotar aqui, ó. Evolução do consumo de mídia. Mas o PlayStation 4, cara, se você for comparar ele com a primeira versão do Play 3, visualmente falando, tanto na parte de software quanto na parte do aparelho, ele deu uma mudada, né? Quando a gente viu o PlayStation 3, era um trem bonitão. Sim. Na minha opinião, semelhanças até com o PlayStation 5 agora, em questão de design, aquela coisa, cheguei. O 4 era mais... acho que também é muita questão de mercado para a empresa na hora, o que ela quer causar, era o que mais ela quer fazer. Igual a gente vê os memes aí do Series X, que todo mundo usou uma geladeira. Ele não parece, ele não tem esse tamanho todo que todo mundo fala, mas a questão, né, é o meme, e o meme tá aí pra isso, velho. Exatamente, o meme que vai vender o seu produto, né? Ele é o marqueteiro do seu produto e a gente tem que abraçar isso. Mas você falando do PS4 aí, eu tive o Slim durante um tempo, naquela segunda época que teve o Slim, que já tava saindo daquele... Foi logo... Isso, exatamente, que eles refizeram foi quando lançou o Pro e o Slim, né? Quando a Sony anunciou que teria o Pro mais o Slim. Exatamente. Refizeram a parte... bem mais bonito. Refizeram a carcaça, né? Na minha opinião, que era meio triangular, eu não achava ele bonito, não. Eu achava bonito o LED azul. Isso é um fato. E uma coisa marcante pra mim do PS4, LED azul, cara, bonitão, foi o touchpad, que ele é sensorial ali pra você poder... dependendo do game, ele vai colocar ali, né, o DualShock 4, que foi a melhoria do DualShock 4, daquelas tremedeiras que a gente sente na manete, enfim, a vibração, que foi... Foi removido no 3, né? No 3, se eu não estou enganado, não tinha vibração. Eles voltaram com isso pro 4, né? E a gente falando de parte visual, a Sony manteve o mesmo visual do DualShock, só que ela fez pequenas mudanças, pequenas melhorias. Mas se você pega o DualShock do 1, do 2, o que veio no 3 aí, depois do Boomerang, e o do 4, é a mesma coisa. Mudou-se características ali, por exemplo, no caso do 4, do DualShock 4, inseriu-se um touchpad, inseriram um LED. Se eu não estou enganado, o DualShock 4 do PlayStation 4, o primeiro, e da versão Slim Pro são diferentes, tá? O do 4 ele tem um LED na frente que não tinha nas primeiras, tá? E é um joystick bacana de usar. Essa barra luminosa, ela não foi só para ficar bonitinho. Alguns jogos realmente utilizavam ela, por exemplo, para mostrar o seu life, né? Se você estava morrendo ou não. E tinha também uma saída de som, né? Tem uma entrada de microfone e uma saída de som. Alguns jogos ele emite um som para você durante a jogatina, para te alertar de algo, se o personagem está morrendo ou não, né? E o Select Start é alterado para o Share e para o Options. Hoje em dia a gente está muito no mercado de rede social, então é compartilhar as coisas rápido, fazer rápido. Então o PlayStation 4 te dá a opção de você jogando, gravar, editar e compartilhar pelo próprio videogame. É o conceito de multimídia, né, velho? Que a gente estava falando agora há pouco, que literalmente é o seguinte: tá tudo na sua mão, você tem um conforto na sua mão. E essa aposta é muito rica, é muito grande. No entanto, todas têm isso. Eu lembro que a Microsoft chegou a fazer isso no One X, que foi uma evolução muito grande. Depois eu acho que teve no One também, que foi a primeira mudança, antes ali do 360, enfim, nessa intervalo do 360 para frente. E isso se mantém agora na geração nova, você tem um botãozinho para isso. E vai de gosto também, né? Igual. E para, assim, a gente se lembrar sempre que é uma geração que vem de primórdios, todos eles têm o mesmo conceito da primeira manete da Nintendo, que foi do Nintendinho. A mesma base, aquele conceito de L e R, a mesma base, a Nintendo colocou pela primeira vez, continua. A diferença é que um chama de L, L1, R1, L2, R2, aí tem o LB e RT, L1, L2, né? E L1, eu esqueci o outro lá.
mas cada um tem o seu, mas todos têm esse mesmo conceito. Então, só vai sendo repassado de geração em geração. Eles pegam Isso, você pega aquele conceito e vai progredindo ele e vai colocando com o que a galera deseja, é o que tem hoje em dia na praça e no mercado. E o PlayStation 4 ele veio inicialmente com um HD, né, de 500 GB, posteriormente com de 1 TB. Eu acho que 500 GB não dá pra nada. Você tem que ter o de 1 TB, porque o de 1 TB às vezes fica cheio, né, dependendo da pessoa. Tinha o driver óptico lá de Blu-ray, porque o Blu-ray a gente veio no 5 agora, que a gente não vai entrar em detalhes do 5, a gente vai ter um especial pro 5 depois. Mas a gente vê que o Blu-ray tá ali e as mídias digitais também estão ali. Então, da mesma forma que chegou, a mídia digital também chegou. Se você quer comprar a mídia física, ele te entrega ela. Aí eu quero comprar digital, eu compro aqui agora, ele já aparece pra eu baixar, eu baixo na hora. Tem também. Tem que ter isso. Preços diferentes, né? Gerar o mercado. Então tem todas as opções. Se não tiver. Claro. Mas você tocando nesse ponto aí, interessante a gente falar. Eu acho que eu só tenho um questionamento sobre isso tudo. Acho que já não dá mais para fazer videogame com tera, porque um jogo hoje é 70, 100 gigas. Acho que as fabricantes aí podiam pensar ou no jeito do console vir com 1,5 TB já para você, 2 teras, ou então os caras criarem aí uma forma de comprimir esse game de 100 gigas em 50 para poder ficar melhor de você aproveitar o console, porque senão você instala aí 2, 3 games, sei lá, 5 no máximo, seu console já tá ali no limite de espaço, porque ele já reserva uma quantidade X para o sistema operacional, né, dele, para poder rodar legal. Aí tem a interface lá, o dashboard dele, que a gente também pode fazer algo sobre isso depois. Mas acho que 1 TB já não dá mais, já não atende ninguém. E a gente está vivendo isso com jogos de hoje em dia aí. Pega exemplo, Red Dead Redemption. O 2 é pouco mais de 102 GB ou 103 GB. Tem uns games aí hoje. O que eu fiquei abismado veio quando eu comprei o PlayStation 4, o Call of Duty. Aquele do Modern Warfare de PlayStation 4. Ele é gigante. Você para e pensa. Eu deixei madrugada baixando e não baixou. Ele é gigante. Então para e pensa. E você só joga ele se baixou tudo. Arrumar um jeito de fazer essa magia acontecer. Ou já te vende com espaço maior de natureza, ou os caras te dão um jeito de comprimir isso, né? E o PlayStation 4, parte com certeza, de hardware, né? Ele era até poderoso, né? É claro, o que tá vindo aí no PlayStation 5, algumas coisas devem rodar, outras não. Mas 8 GB de memória RAM o videogame tinha. Então a capacidade de armazenamento inicialmente de 500 GB, 1 TB. A gente vê que com o tempo, com a expansão do tamanho dos jogos, já não vai ser tão interessante, né? A própria PS Store, a PSN, você paga pelo dando serviço, ali jogos mensais de graça, abre aspas, né? Que você tá pagando pelo serviço. Mas enfim, mas se você não pagar, você não joga online, né? Mas na minha opinião, um videogame que chegou e que vai ficar muito tempo ainda. Até por conta do dólar, né? Com certeza, cara. O pessoal não vai conseguir pagar. E teve muito jogo marcante, né? Tentou trazer o máximo. Trazendo ali uma base do 3. Mas aí a gente segue, né? Com certeza. Por exemplo, o próprio Uncharted, né? Ele teve ali o Uncharted Collection com 1, 2 e 3, pra quem não conhecia, pra quem gostava. O próprio Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, que é sensacional. Eu sou fã. Eu nem vou falar de série Souls, porque senão a gente vai gastar aqui mais pelo menos uma hora. Todo mundo elogia. E a gente pode até fazer um sobre games. The Witcher, RPGzaço, foda. The Witcher. E a gente pode... Sim. Os dois, pra mim, que são marcantes, aí eu falo de plataforma PlayStation 4, The Last of Us 1 do 3, mas eu joguei no 4 e gostei muito também, mas os dois pra mim que são tá no top 3, God of War 4, né,
Cleitão da massa, que aquele jogo é animal, é esquisito, é sensacional. E The Last of Us Part 2, cara, que puta que pariu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é um absurdo, um gráfico sensacional, muito bom, né? Diferentemente de uns jogos aí que são lançados que não rodam, né? A gente sabe do que eu tô falando, né? Ah, cara, nem me fala, porque eu tô frustrado, Cyber, de certa forma. A gente pode falar sobre games que floparam depois. A gente falar sobre a ambiciosidade que rola nessas empresas para querer abraçar o planeta, o mundo inteiro, lançar para 50 plataformas diferentes e não abraça, enfim, não, que tem que abraçar. Eu até entendo, porque a empresa tem que entregar, ela tem que ter o retorno dela com base no jogo, mas aí o Cyberpunk eu não acompanhei muito, a gente pode depois tirar um episódio para discutir ele, mas foi um tempo grande de desenvolvimento e não era para ter esses problemas, né? Então, não era para ter. Na minha opinião, assim, os jogos do PlayStation 4 foram marcantes. Tem jogo pra sair ainda, né, exclusivo, se eu não tô enganado. Teve aí o Ghost of Tsushima, que eu não joguei, mas o pessoal elogia, o próprio The Last of Us Part 2, né? Vários outros lançamentos. Alguns aí de PlayStation 5 devem sair pro 4 também. Eu acredito que pela época que a gente tá, coronavírus, eu acredito que o PlayStation 4 ainda vai ter diferentemente do que aconteceu com o 3, ele ainda vai ser alimentado por alguns anos. Até porque, devido à pandemia, né, acho que nem todo mundo vai migrar assim rapidamente, né? E no nosso país tudo é mais caro, então eu acho que a Sony vai continuar alimentando o 4, pelo menos, não sendo em 2020, acho que até 2023, pelo menos. Isso é só aguardando pra gente ter certeza, continua alimentando pra gente ver o que vai rolar, mas ela deveria sim fazer isso, né, manter... até porque ainda tem muita gente que, como a gente falou, BR compra as coisas um pouco mais tarde. Então, a gente tem que ter a noção que é um pouco mais puxado pro brasileiro fazer esse tipo de investimento, né? A gente não tá falando só de um videogame. Pro brasileiro isso representa mais que um videogame, né? É um custo bem alto isso. Sem contar que de um ano para cá, se a gente pega, por exemplo, o mapa de preço, né, do videogame, a estatística, a gente vê que ele teve uma divergência muito grande. Por exemplo, no final do ano passado, 1.800, 1.500, 1.700, hoje está 2.500 no PlayStation 4. Então, pra gente é bem... Mas aí a gente tirou esse tempinho para falar aí sobre a evolução dos games, não conseguimos citar tudo, mas depois vamos esmiuçar isso. E a gente vai fazer também um específico de PlayStation 4, de Xbox, PlayStation 2, né? Para discutir esses assuntos, os que foram fazer um top 10 aí dos melhores pra gente discutir isso. Ok? Até mais, pessoal. Um abraço. Aqui, junto do muito obrigado por nos ouvir. 01 Podcast. E aguardo vocês no próximo episódio, que não sei ainda qual vai ser o tema, a gente tá estudando várias possibilidades, mas é isso. Valeu!